Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar. Primeiro domingo da Quaresma, tempo de bênção, graça para a nossa vida, porque embora seja um tempo de mais silêncio litúrgico, inclusive, não cantamos o Glória, como você percebe, mas é um tempo rico porque está nos preparando para aquilo que virá de tão grandioso que é a Páscoa. Então neste tempo é justo nos recolhermos, entrarmos no deserto, e cada um deve escolher o seu caminho, cada um deve escolher a sua penitência, cada um deve traçar com Deus a sua espiritualidade, rezar mais, talvez silenciar mais, falar de Deus, viver mais a palavra, nutrir-se do Evangelho, viver os preceitos da igreja. São caminhos, são propostas. Cada um, na sua espiritualidade, deve corresponder com as expectativas de Deus, da igreja também. A primeira leitura nós temos no livro do Gênesis, a criação, mas ao mesmo tempo o pecado que já estava envolto desta criação. A figura de Adão e Eva, os primeiros homens, o primeiro homem, a primeira mulher, revela muita coisa para nós. Poderia ficar aqui até o meio-dia falando só dessa leitura, porque tem tantos detalhes aqui no meio que a gente não consegue desembrulhar em uma só homilia em um tempo tão curto. Não é possível. Mas eu gostaria de lembrar aqui duas questões básicas que envolvem a nossa vida de fé, a nossa espiritualidade, a nossa participação na vida do altar de Deus. No altar de Deus aqui nós estamos porque existe um desejo de ir para o céu, sim ou não? Existe então um desejo de conversão, sim ou não? Pronto, isso é básico. Nós temos aqui então o Jardim do Éden, um lugar perfeito, maravilhoso, não faltava nada, mas existia também uma ordem por parte de Deus: não coma o fruto proibido, não coma, porque a consequência é séria. O que aconteceu? Uma palavrinha que em muitas pessoas ela ainda continua crescendo: desobediência. A desobediência é a porta de entrada para o demônio e consequentemente o pecado em nossa vida. Quando desobedecemos nossos pais, cadê as crianças, jovens, adolescentes? Estamos abrindo a porta para o demônio entrar na nossa vida. Quando desobedecemos a igreja, estamos abrindo a porta para o demônio entrar na nossa vida. Quando desobedecemos a Deus, seus mandamentos, estamos abrindo os portões para o demônio entrar na nossa vida. Fechem essas portas, fechemos essas portas pela graça de Deus que aqui está. Então a mulher come do fruto, viu que era bom, saboroso, e aqui entra um detalhe muito escondido atrás desta vontade da mulher. A igreja, ela diz que o casal tem que ser o esteio para a família.
Algumas linhas de pensamento teológico dizem que a esposa tem que ser o esteio da família no âmbito espiritual. E eu concordo. Veja bem, quando a gente reúne para um terço na igreja, qual o maior número de participação, homens ou mulheres? A não ser no terço dos homens, né? Que aí só tem homens, mas pode contar no dedo também. Mulheres. Convoca para uma adoração comunitária, homens ou mulheres? Mulheres. Por quê? Mulher gosta de rezar mais que o homem? Não. A resposta é na linha psicológica. Existe uma sensibilidade maior por parte da mulher. Um desejo de cuidar do outro, da família, do marido, a partir da bênção de Deus. E nessa sensibilidade ela busca mais. São linhas teológicas e também psicológicas. Com isso, essa mulher comeu, e depois ela viu que era bom o fruto. O que ela fez? Ofereceu e ele comeu. Porque o que a esposa oferece para o marido é sempre bom, sim ou não? Sim, então não tenha medo, marido, de receber o que a sua esposa te oferece, viu? Aí agora a responsabilidade para as mulheres. Sejam de Deus. Sejam de verdadeira espiritualidade cristã. Sejam mulheres da igreja católica apostólica. Vivam os mandamentos da lei de Deus e da igreja. Porque o que vocês oferecerem para o seu marido, com certeza, serão grandes frutos de bênçãos, de graças e de milagres. Então, maridos, não tenham medo de receber o que a sua esposa oferecer. É graça de Deus. Porque uma mulher de Deus não pode oferecer pedra. Uma mulher de Deus não vai oferecer porta para o inferno. Uma mulher de Deus oferece porta para o céu. E se na sua casa essa porta para o céu não está aberta, fique mais atento à palavra de Deus. A começar pela esposa. Agora a missão é da esposa. E maridos, sejam obedientes. A esposa falou para vir para a igreja, venha. Chamou para rezar o texto 3 horas da manhã, vá. Ou então vocês estarão abrindo as portas para o demônio entrar na vida de vocês. Está aí o recado. Segunda leitura. Onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Uma das frases mais clássicas de São Paulo, quando fala da graça de Deus. O pecado existe, sim ou não? Na mesma proporção está a graça de Deus? Não, muito maior. Se temos situações que nos levam ao pecado, temos 2 vezes mais situações que nos levam à graça de Deus. Escolhe o pecado quem quer. Tem gente que chega na confissão com aquele medo, padre, eu pequei, mas arruma desculpas, aquela vergonha, aquele medo. Padre, é porque a carne é fraca. Desculpa pura. Se você chegar um dia falar para mim na confissão que a carne é fraca, eu vou olhar nos seus olhos. É desculpa. Que a carne é fraca, todo mundo sabe. É bíblico, é constituição. Mas a escolha pelo pecado é de cada um. Eu posso escolher pela graça, eu posso escolher pelo pecado. Eu posso escolher pelo caminho do altar, eu posso escolher pelo caminho do mundo. Ninguém aqui é amarrado, aprisionado a nada com Deus. Todos nós somos livres. Já dizia o Salmo, o pecado está sempre à nossa frente. Mas eu preciso determinar o que eu quero na minha vida. E aí entra a beleza. Se eu sou um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, um jovem de Deus, um casal de Deus, uma família de Deus, que diabo vai ficar procurando pecado? Para quê? Ainda tem aquele infeliz que chega, padre, eu estou aqui, mas meu marido, aquele não tem jeito não.
12 anos de casados, mas ali nem Deus dá conta. Uai, está mal contada essa história, né? Porque pau que nasce torto, como é que é? Morre torto, não se endireita. Vocês acreditam nessa frase? Acreditar nessa frase é pegar a chave que leva direto para o inferno. Uai, onde abundou o pecado, repetem, superabundou. Então o que é maior, o pecado ou a graça? Que história é essa de pau que nasce torto e não se endireita? E cadê a conversão? Está faltando no meio disso fé, da parte da própria pessoa que se entrega ao pecado e da parte de quem está do lado. Então não duvide do seu marido, da conversão dele, reza por ele. Mas já reza há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Reza 30, 40, 50, 60, se for preciso 70, 100, não tem problema, mas reza. Você tem que acreditar na conversão dele, não pelas forças dele, mas pela força de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem aqui é pecador, levanta a mão. Assim como eu. Ótimo, bem-vindos. A igreja é santa e pecadora, porque ela é constituída por homens pecadores, que somos nós. Mas ela na sua constituição é santa. E ela nos faz santos. Então quem quiser ir para o céu, basta obedecer à igreja. É um caminho. Quer ir para o céu, quer ser santo, obedeça à igreja. Mas a igreja não salva ninguém. A igreja em si não salva. Quem salva é Deus por sua misericórdia. Mas a igreja apresenta o caminho que leva à salvação. Então quem obedece à igreja, com certeza se salva. Agora quem vive de qualquer jeito, aí complica, né? Vivamos a graça de Deus. O pecado existe, pode nos levar para o inferno, mas do outro lado está maior do que daquilo que é o pecado, a graça de Deus. E é só com ela que iremos para o céu. No evangelho de hoje, nós temos aqui um clássico do caminho de Jesus. Ele consagra a quaresma para nós. Ele é o primeiro a viver a quaresma, o caminho de deserto. Vou fazer uma pergunta aqui. Deus nos permite tentações? Sim ou não? Sim ou não? Tem certeza? Vou fazer a pergunta de novo. Deus nos permite tentações? Como é que eu consigo fazer vocês mudarem de ideia assim do nada? Um estalar de dedo. Sim. Seja convicto, sim. Deus nos permite tentações. Olha aqui. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus nos permite. Por que Ele nos permite? Para nos fortalecer. Não é para nos derrubar. Está passando tentações? Louvado seja Deus. Viva com Ele a vida da graça. Que aí é só céu, é só alegria, é só luz, é só bênção. Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo. E aqui Ele nos revela algo muito essencial e importante para a nossa caminhada de fé. Sem obediência a Deus, facilmente nos perderemos nas armadilhas do demônio. Ele estava nutrido da palavra de Deus, por isso ele venceu as 3 tentações. Quer vencer as tentações da sua vida? Reza, palavra de Deus, obediência a Deus. O resto é consequência disso. É entendido, sim ou não? Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,